Então, muito bom dia novamente. Temos agora para a audição do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado requerimento do PSD sobre a afetação das verbas do FEFS. Temos o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Fundestamo, Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo S.A., o Sr. Dr. Diogo Faria. Sr. Presidente, seja bem-vindo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou começar por dar a palavra à Sra. Deputada do PSD, Doutora Joana Barata Lopes, para a apresentação do requerimento. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar o Dr. Diogo Faria, agradecer-lhe por estar aqui connosco para nos ajudar a compreender melhor esta função e o trabalho do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. Nós, no Grupo Parlamentar do PSD, temos acompanhado estes assuntos desde o início, desde 2017, com, aliás, até várias, sempre perguntas à Ministra, que não tem conseguido dar respostas. Já hoje ouvimos mais respostas aqui do Grupo Parlamentar do Partido Socialista do que da Ministra, dos vários ministros desde 2017, mas o que queremos mesmo é tentar perceber e fazer perceber às pessoas que nos estão a ouvir e, naturalmente, a todos os portugueses a quem prestamos contas, como é que está a funcionar o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. Para isso é preciso compreender que estes 50 milhões que estão a ser alocados desde 2017 para este Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado vêm do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. É preciso compreender a importância do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social e que para nós, no PSD, é naturalmente um instrumento que muito acarinhamos, até porque estivemos na sua criação, mas não é apenas a nós, a todos nós enquanto portugueses, porque é a almofada financeira que garante a estabilidade no caso de falhar o nosso sistema previdencial, o que todos esperamos que não aconteça, mas que naturalmente vai sofrendo flutuações. Recordo que a Lei de Bases diz que devem ser feitas transferências para garantir 2 anos de existência do fundo exclusivamente e neste momento, como há pouco nos dizia na audição anterior, como nos dizia o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, está neste momento contabilizado para 1 ano e meio, portanto ainda nem sequer estamos nessa fase da garantia ótima que se previa quando se criou. E portanto é importante perceber quando nos dizem que está alocada uma verba de 50 milhões para que seja utilizada para a reabilitação do edificado. Compreendemos a lógica do objetivo do desenvolvimento dos projetos para a promoção do arrendamento, em especial do edificado urbano. Compreendemos que isto deve acontecer porque também compreendemos, como digo, estivemos na criação do FEFS, que a gestão criteriosa do FEFS deve ser para rentabilizar aquilo que é a nossa almofada financeira enquanto contribuintes portugueses, enquanto cidadãos portugueses, mas aquilo que ouvimos e aquilo que sabemos não nos descansa. E como não conseguimos obter perguntas, pedimos-lhe para estar aqui connosco também para nos ajudar a perceber. Sabemos que as metas que tínhamos indicativas para 2017-2026, do ponto de vista do Fundo de Reabilitação, eram os 7.500 fogos, 800 mil metros quadrados de habitação e 200 mil metros quadrados de comércio e serviços tradicionais, mas aquilo que sabemos também é que foi-nos agora dito que só foram investidos pouco mais de 7 milhões de euros neste fundo, quando, na realidade, o que estava disponível era largamente superior e, portanto, aquilo que perguntamos é porquê? Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, isto também significa que estamos longe destas metas indicativas, mas aquilo que nos disse há pouco o Sr. Presidente do Instituto que gere o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social é que, de acordo, que é o que temos tentado chamar a atenção, de acordo com aquilo que são os critérios de rentabilidade exigidos para os investimentos do FEFS, este tipo de investimento em imobiliário leva-nos a concluir que teremos de participar da especulação imobiliária para que ele seja rentável do ponto de vista do cumprimento dos próprios critérios do FEFS. Primeira pergunta, sim ou não? Segunda pergunta, é essa uma das razões pela qual, afinal, não tem sido utilizada a verba alocada? Terceira pergunta, há uma missão de habitação a preços acessíveis, há uma necessidade de renda a preços acessíveis, ainda para mais nos centros urbanos, cuja realidade todos conhecemos. Ela não está a ser cumprida, nós não temos a indicação de que está a ser cumprida e, na realidade, portanto, essa é também uma pergunta, no caso a confirmação disso, que daqui volto a perguntar, é possível cumprir esta característica social assumindo aquilo que nos foi dito anteriormente da necessidade de que o fundo, para que
que as verbas que venham do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social têm de ser rentável? É possível que as duas coisas sejam compagináveis? Têm sido? Se têm sido, se é possível que sejam, porquê é que estamos com este atraso e o que é que vai acontecer até 2026? O que é que está a acontecer com o Fundo Nacional de Reabilitação Justificada? E termino, Sra. Presidente, para dizer que a nós o que nos importa é que haja resultados sociais, porque se está a ser alocada a verba que devia ser da almofada financeira da nossa segurança social, da segurança social de todos os portugueses, ela tem que ter resultados sociais no terreno e não está a ter. E nós queremos perceber porquê, como e o que é que se prevê. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Presidente. Informo que tem 10 minutos para esta intervenção inicial. Muito obrigado, Sr. Presidente. Com 30% do capital, que são dois ligados a câmaras para estudantes e um ligado a rendas acessíveis. Bom, e onde estão os tais 7, qualquer coisa milhões investidos pelo FEFS nestes 3 anos, não é? Sendo que a grande fatia, a grande percentagem está alocada ao edifício da Avenida 5 de Outubro, o antigo Ministério da Educação. O FEFS entra, digamos, nestes projetos com 30% do capital em dinheiro e, digamos, há uma parte que são os imóveis em questão que, em 2 dos casos, são da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, caso da 5 de Outubro e caso da Aveiro, do IMO Aveiro, e num dos casos de Rua da Madalena, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Portanto, o que é que está na gênese destes fundos? Está uma entrada em espécie, leia-se terrenos mais edifícios, por parte ou da Direção-Geral do Tesouro e Finanças ou da Santa Casa da Misericórdia, no que já está constituído, sendo o FEFS complementar em 30% com dinheiro fresco, com capital. Muito bem. E, portanto, digamos, o somatório dessas verbas todas dá, no caso da 5 de Outubro, 6.222.000 euros, Aveiro, 153.000 euros e a Rua da Madalena, 750.000 euros. Foi isto que o FEFS dispendeu com os seus investimentos. Bom, agora, há aqui várias questões, eu vou tentar, digamos, sistematizar as questões. O FEFS tem como objetivo, e naturalmente, como a Sra. Deputada disse bem, assegurar a capitalização necessária para que a Segurança Social, a partir de 2030, tenha a capacidade de suprir o déficit corrente, na medida em que a população portuguesa está a envelhecer, etc, etc, e, portanto, é necessário criar aqui uma almofada financeira para. Isso é a missão do FEFS, de onde, a partir daí, o FEFS tem que ter uma rentabilidade mínima que, internamente, eles disseram que são 4%. E, portanto, o FEFS, nos business plans que estuda, portanto, entrará nos projetos que lhe assegurem à cabeça, à partida, os tais 4% de yield, que é o que o FEFS considera necessário em projetos desta dimensão e deste grau de risco, apesar de tudo, para poder fazer os seus aportes financeiros. Bom, eu devo dizer que estou aqui há 1 ano e pouco nesta função, portanto, estes fundos foram constituídos antes da minha chegada à presidência da Fundestam e, entretanto, e batendo numa das questões que a Sra. Deputada elencou, o mercado mudou. Ou seja, e eu vou explicar em que é que o mercado mudou. Portanto, base para investimento FEFS, rentabilidade mínima de 4%. Muito bem. Bom, a nossa preocupação enquanto Fundestam é de gerir bem estes projetos, naturalmente, mas isto depois é um equilíbrio que é complexo, porque, por um lado, está a reabilitar a custos de mercado. A reabilitação custa aquilo que a construção civil custa. E como todos os senhores deputados e as senhoras deputadas sabem, os custos da construção civil no último mês valorizaram 12%, aumentaram, enfim, uma taxa mais forte ou mais alta do que a taxa de inflação geral, que anda na faixa dos 8%, últimos dados do INE. Bom, portanto, nós temos, do lado dos custos, custos crescentes, e temos do lado da receita, uma receita que, no caso das câmaras para estudantes, estão plafonadas por portarias governamentais, que é um determinado valor por mês, que são valores abaixo do mercado, e no caso das rendas acessíveis temos aquele desconto de 20% a 25%, exatamente para tornar uma renda que era de mercado numa renda acessível. E, portanto, estas equações financeiras tornam-se cada vez mais estreitas. E, portanto, sendo o FEFS um fundo de capitalização que terá que assegurar aos portugueses daqui a 15 anos a sustentabilidade da Segurança Social, entra aqui um bocadinho em contradição com um business plan ou planos de negócios projeto a projeto que vão afunilando as yields.
Isto é matemática pura e economia pura. Bom, o que é que se passa relativamente aos 3 projetos que neste momento estão a ser analisados aqui pela 10ª Comissão da Assembleia da República? Passam situações diversas. O de maior impacto é o da 5 de outubro, das residências para estudantes, e a situação é esta. Do ponto de vista jurídico, o fundo está constituído, todos, as contas estão auditadas, estão perfeitamente, digamos, online, temos as contas de junho fechadas, as contas de julho vão ser um bocadinho melhores por causa das reavaliações dos imóveis, não é isso que está em questão. Portanto, do ponto de vista jurídico, há um despacho de 9 de fevereiro deste ano do então Secretário de Estado do Tesouro, professor Miguel Cruz, a determinar a liquidação a prazo deste fundo e a colocação do imóvel na STAMO. STAMO essa que terá que desenvolver o projeto para camas para estudantes. Candidatou-se ao PRR, a STAMO, em sequência desse despacho do então Secretário de Estado do Tesouro, e, aparentemente, digamos, as coisas, por aquilo que eu sei, da STAMO estarão bem encaminhadas. Liquidar o fundo. O FEFS vai sair com uma pequena margem de lucro. E eu queria tranquilizar as senhoras deputadas e os senhores deputados para esse aspecto. Ou seja, com as reavaliações feitas agora, não é? Elas estão feitas no final de junho, princípios de julho, por acaso, nesta altura do ano, o edifício foi valorizado agora em mais 500 mil euros, 600 mil euros, e, portanto, nós, se liquidássemos o fundo hoje em dia, os capitais próprios são superiores aos valores nominais, ou seja, cerca de 5%. Ou seja, quer a DGTF, Direção-Geral de Tesouro e Finanças, quer o FEFS, no caso da liquidação do fundo ter lugar nos próximos meses, vão sair deste negócio, chamemos-lhe assim, com uma valorização marginal, mas com alguma valorização. Saem sem perdas de capital. Bom, a dissolução de um fundo é uma coisa razoavelmente expedita do ponto de vista legal e administrativo. Tem que haver uma reunião da Assembleia Geral de Participantes, neste caso 2, que digam, sim senhor, estamos disponíveis e interessados em liquidar o fundo, vamos fazer contas, a STAMO, aplicando o despacho do Sr. Secretário de Estado do Tesouro, comprará o imóvel, tem que comprar o imóvel pela mais alta das avaliações externas. Portanto, isso é obrigatório pelo Regulamento Geral dos Organismos de Investimentos Coletivos, CMVM, e, portanto, nós temos uma avaliação de 17 milhões e meio e temos uma avaliação de 17 milhões e 25 mil, não se aplica o valor médio, aplica-se o mais alto em caso de venda. Esse dinheiro, em pró-rata, é distribuído aos participantes, depois de pago um passivo que é perfeitamente marginal, neste momento são meia dúzia de milhares de euros do fundo. E, portanto, digamos, o FEFS terá uma valorização de 5%, a Direção-Geral de Tesouro e Finanças terá uma valorização de 5%. Isto precisa de ser feito agora no segundo semestre. Ora bem, agora vão-me perguntar uma coisa, e o valor do imóvel, como é que é determinado? Isso aí é que é a grande questão. E aqui há uma questão de fundo. Este edifício, ou seja, a Fundo de Estamos já está um bocadinho afastada disto, na medida em que, por despacho do Secretário de Estado do Tesouro, o edifício será colocado da STAMO, que irá desenvolver o projeto. Mas, neste momento, ainda é a Sociedade Gestora Fundo de Estamos que tem a gestão do Imo-Residências. O Imo-Residências foi projetado para 600 camas. A Câmara Municipal, o ano passado, a Câmara Municipal de Lisboa entendeu que, em princípio, seria de aplicar o Regulamento Geral das Edificações Urbanas. Ao ter que aplicar o Regulamento Geral das Edificações Urbanas, as 600 camas transferiam-se para 425. A equação financeira não aguenta. Muito simples. Ou seja, quando estava previsto faturar mensalmente 600 camas, passamos para a conclusão do projeto a 425 camas. A Câmara alega, os departamentos da Câmara respectivos alegam uma série de situações que não cumprem e, portanto, que obrigariam, digamos, à aplicação do Regulamento Geral das Edificações Urbanas. A Fundestam recorreu em sede, digamos, de audiência prévia e temos desde 17 de janeiro deste ano um requerimento apresentado ao Sr. Presidente da Câmara no sentido da Câmara reverter esta opinião e poder permitir a construção das 600 camas. Ou seja, há 425 camas, a taxa interna de rentabilidade é negativa. A 600 camas, na minha opinião, estamos no break-even dos break-evens e, portanto, estamos ali no zero. Ou seja, para o FEFS, agora há aqui vários critérios, para o FEFS e para a DGTF, a saída agora representará uma mais-valia mesmo que marginal. A continuação do projeto para a afetação a camas de estudantes tem a 330 euros por cama mês, que é aquilo que a portaria determina, tem uma rentabilidade que eu diria, na melhor das hipóteses, de marginal.
ou 0%, não é? Pronto, entretanto, digamos, como sabem, os custos de construção têm vindo a subir e estas rendas, ou estes valores de arrendamento mensal pelas câmaras de estudantes estão plafonados e são aqueles. Portanto, do lado dos custos sobe, do lado do proveito mantém-se. Bom, portanto, é uma equação financeira que hoje em dia é complexa. Eu estou a dizer que na ótica do FEFS e na ótica da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, meramente financeira, hoje eles estão acima do valor nominal das unidades de participação. O valor contabilístico das unidades de participação é 5 a 6% superior ao valor nominal. Isto deve-se basicamente à valorização do imóvel, que é o grande ativo do subfundo. Aliás, é o único ativo do subfundo, além dos depósitos à ordem. Depósitos à ordem constituídos com o dinheiro do FEFS. Porque, naturalmente, a Direção-Geral do Tesouro e Finanças faz a sua participação de 14.250.000 euros através do edifício da Avenida 5 de Outubro. É uma participação em espécie. Pronto, portanto, neste momento, esta é a situação do Imó Residências, que é aquela que tem maior impacto financeiro, digamos, nas questões FEFS que a Comissão está a analisar, não é? Depois temos uma situação mais tranquila, digamos, diria assim. Peço desculpa. Muito rapidamente, o Imó Madalena está em curso em termos dos licenciamentos, dos projetos, das aprovações. Contamos ter estaleiro montado ainda este ano. Contamos um prazo de execução de obra entre 13 a 15 meses. Contamos ter os focos para arrendamento no primeiro trimestre de 2024. E, portanto, aí não há grandes novidades. Enfim, é um processo que está a seguir o seu curso, dos licenciamentos habituais. A DGPC, a Direção-Geral do Património Cultural, obrigou-lhe a umas alterações, porque se descobriram umas pinturas, o arquiteto teve que rever o projeto. Enfim, são as coisas normais que acontecem no desenvolvimento dos projetos imobiliários. Pronto, portanto, digamos aí, estamos tranquilos. Respeitante ao IMO Aveiro, é um pequeno projeto, 36 camas na Avenida de Combatentes da Grande Guerra de Aveiro. Há conversas com a Universidade de Aveiro, que, na nossa opinião, poderia ser o destinatário óbvio, mas há aqui divergências de valores. Nós propusemos 470.000 euros pela venda do imóvel, a Universidade de Aveiro contrapôs 400.000 euros, e os participantes, no fundo, é que têm que se pronunciar, porque são eles os detentores das UPs, leia-se DGTF e leia-se FEFS. Há conversas com o Zé Vidrago e com a Diretora-Geral do Tesouro para, digamos, perceber o que é que os nossos investidores querem fazer. E depois nós negociaremos. Pronto, alonguei-me um bocadinho, mas era para ficarem as coisas claras. Muito obrigada, Sr. Presidente. Ainda vai ter, com certeza, a oportunidade, no final, de explicitar as suas ideias, que agradeço a clareza com que as expôs. E passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, ao Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento Vossa Excelência e, na sua pessoa, também todas as senhoras deputadas e senhores deputados e demais presentes na sala, e também cumprimentar o Sr. Doutor, peço desculpa, Diogo Faria, Presidente da Fundistamo, a quem agradeço os esclarecimentos que nos prestou, porque de facto foram essenciais para podermos aqui perceber aquelas que, ou descortinar algumas daquelas que seriam as dúvidas que se poderiam levantar à volta destas questões. E a maior parte das dúvidas, eu logo de início não as compreendi. Não as compreendi porque me parece que há aqui uma tentativa de confundir algumas coisas que estão perfeitamente claras. E, desde logo, uma delas é a seguinte. Quando se diz que podem ser afetados 50 milhões do FEFS para o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, isso não significa que esses 50 milhões sejam efetivamente afetados. É um limite que depois terá que ser apreciado relativamente aos investimentos que se pretendem fazer. E, portanto, não me suscita qualquer dúvida que esses 50 milhões não sejam efetivamente utilizados. Pode-se discutir se poderiam ser mais, se poderia ser menos, se os 7 milhões que neste momento estão a ser utilizados são suficientes ou não, mas o que é certo é que esses 7 milhões, conforme foram pelas explicações que o Sr. Diogo Faria acabou de dar, bem como pelas explicações que nos foram dadas na audição anterior, ficámos a perceber aqueles que não o tinham percebido ainda, mas que esses 7 milhões foram aplicados observando determinados critérios, determinados requisitos, constam quer do regulamento do fundo do FEFS,
quer do próprio regulamento do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. E, portanto, há critérios que têm que ser cumpridos e o dinheiro não é para ser gasto, esses 50 milhões, de qualquer modo. Daí que eu fico surpreendido quando, por um lado, o PSD, que requeriu esta audição, em determinada altura, quando foi na discussão da Lei do Orçamento do Estado, faz uma proposta para retirar estes 50 milhões, ao mesmo tempo vem-nos aqui dizer que, afinal, só foram usados 7 milhões, parecendo que queria que, afinal, que os 50 milhões fossem utilizados até ao seu limite. Portanto, não consigo entender esta dúvida. Por outro lado, são levantadas aqui algumas suspeições e, quanto a um eventual, parece que há um desvio de 300 milhões, que seria o valor que em cada ano destes 50 milhões, a soma destes 50 milhões que ao longo dos anos não foram utilizados, e portanto que se levanta aqui uma onda de suspeição, de dúvida, quanto a eventuais desvios de 300 milhões, que são levantados nomeadamente, e na audição anterior, isso foi referido por parte do Partido do Chega. Eu acho que essa questão, só por ignorância ou manifesta má-fé, é que se pode colocar, e sobretudo, após os esclarecimentos que foram prestados, quer agora aqui pelo Dr. Diogo Faria, como na audição anterior também nos foram prestados, em que claramente o dinheiro que foi transferido do FERS para o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado está claramente identificado, corresponde a um investimento em unidades de participação que o FERS fez em 30%, de forma até a poder controlar o próprio fundo, porque exige as deliberações que têm que ser tomadas, exigem uma maioria de 75%, e, portanto, com 30% garante, no fundo, o controle do fundo, e, portanto, a situação está perfeitamente controlada, não há aqui qualquer dúvida, não há aqui qualquer suspeição acerca do que quer que seja. Eu acho que isto tem tudo a ver com algumas dificuldades também, e voltando à iniciativa para esta audição que foi tomada por parte do PSD, tem a ver com algumas, alguns remorsos, algumas dores de alma que o PSD tem quanto ao facto do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social estar neste momento num crescendo de aumento da sua capacidade e de possibilidade de poder vir a cumprir cada vez mais aquilo a que é destinado, que é o pagamento das pensões de reforma no futuro. E, portanto, cada vez nós, fruto de algumas decisões que foram tomadas, quer ao nível do aumento da remuneração mensal mínima garantida, quer ao nível de outras situações, percebe-se que as receitas do FERS têm vindo a consolidar-se, têm vindo a aumentar. Isto a par vou entretanto terminar, isto a par da própria aplicação que é feita no Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, estar, de acordo com o regulamento, estar garantida uma remuneração de 4%, portanto, que é uma remuneração estável, simpática, não põe em causa qualquer critério de solvabilidade, mas, no caso concreto, se hoje acontecesse a liquidação do fundo, como foi referido pelo Dr. Diogo Faria, isso implicaria um rendimento, digamos assim, de 5%, portanto, acima daquilo que é o requisito mínimo. Mas, atendendo a todas estas, vou terminar, Sra. Presidente, atendendo a todas estas dúvidas, estas suspeições que são levantadas, a pergunta que eu faço ao Sr. Diogo Faria é se este fundo, em concreto, não tem que cumprir os requisitos que são impostos pela CMVM, se não tem que ser auditado constantemente pela CMVM e por outras entidades, portanto, que fazem a auditoria, e se nessas auditorias que foram feitas, alguma vez foi levantada alguma questão ou algum problema que fosse identificado, como pusesse em causa a aplicação que o FERS faz neste fundo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PST, Sra. Deputada Márcia Passos. Muito obrigada, Sra. Ok. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados e cumprimento também o Sr. Dr. Diogo Faria, agradecendo naturalmente a disponibilidade que tem e que teve para vir a esta audição.
E confesso, Sr. Presidente, que se eu vinha preocupada, agora estou, não digo que em pânico, porque não será a palavra, mas estou mais preocupada ainda. E ainda estou mais preocupada, e tenho que fazer esta referência inicial, quando ouço o Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins dizendo que o PSD, que não percebe as dúvidas do PSD, e portanto tenho que lhe fazer aqui algumas referências, que tudo está perfeitamente claro e que para o Partido Socialista as verbas não têm que ser utilizadas, ou nós não temos que saber se são ou se não têm, se têm ou se não têm que ser utilizadas. Então, se é assim, não estamos aqui a fazer nada. Pois claro que temos que saber. E é para isso que estamos aqui, e é por isso que esta audição se justifica, e é para obter esclarecimentos. Também tenho que fazer esta referência para o Sr. Deputado do Partido Socialista. Não interessa onde está o dinheiro? Pois com certeza que interessa. Interessa e muito. E é isso que nós exigimos saber, porque é dinheiro dos portugueses. E, portanto, é uma atitude, só pode ser responsável da parte do PSD, tentar perceber até às últimas consequências onde é que estão estas verbas. E agora, reportando-me e fazendo aqui um pouco de história, Sr. Presidente, Dr. Diogo Faria, dizer o seguinte: em 2017 foi criado este fundo, foi criado o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. E ele tinha objetivos muito concretos, entre eles promover a reabilitação dos edifícios e a regeneração urbana, promover o acesso à habitação e dinamizar o arrendamento habitacional. Portanto, grande divulgação em 2017, até por parte do Governo, da criação deste fundo. Aliás, como aí o Governo do Partido Socialista trabalha sempre bem em termos de comunicação, e foi bem divulgado, todos percebemos quais eram os objetivos deste fundo e concordamos com os objetivos, porque são preocupações nossas. Anualmente, desde então, estão disponibilizadas verbas nos orçamentos de Estado que ascendem a 50 milhões por ano. Estamos em 2022, passaram 5 anos e pergunto-lhe, Sr. Presidente, onde é que está o investimento? Não se conhece investimento. Reabilitação urbana, onde está? Qual é que foi feita? Não vemos nenhuma. Promoção do arrendamento e do acesso à habitação. Nada também. E, portanto, objetivos em 2017, todos não cumpridos. E é isso que nós temos que perceber. 300 milhões, até hoje, onde é que eles estão? Foram afetos a quê? Onde é que foram aplicados? E mais, Sr. Presidente, em 2020, tínhamos notícias de que as obras não haviam sequer começado em nenhum dos imóveis que foram identificados para integrar este fundo. E então pergunto-lhe, para que é que serve o fundo? Afinal, para que é que ele serve? E essas verbas foram gastas, e em que é que foram gastas? Ou se estão a ser desviadas? E não é nenhuma acusação, é uma pergunta, porque acabamos de ouvir por parte do Sr. Dr. José Vidrago que anualmente são afetas verbas ao Fundo de Reabilitação, e temos que perceber onde é que está, afinal, o dinheiro. Está a ser aplicado em quê e para quê? Perguntar-lhe também se algum subfundo avançou, porque foram vários que foram criados. E nós hoje já falamos aqui na audição anterior e nesta também de 3 deles, da Madalena, da Aveiro e da Avenida 5 de Outubro, mas há mais. Há outros fundos, há outros subfundos que foram criados, por exemplo, o Imo Coimbra, Casa Pia, o Estamo, etc. Portanto, o que é que aconteceu? Nada foi feito em nenhum destes fundos. Em 2021, a senhora administradora executiva da Sociedade Gestora admitiu, em declarações que fez à Comunicação Social, admitiu novamente atrasos na execução dos subfundos. Declarou existirem atrasos nos licenciamentos, mas estarem em condições de avançarem, dizia a senhora administradora, já, segundo palavras dela, para nós será só em 2021. Atribuiu esses atrasos à complexidade e à duração dos processos de constituição, de entrada em atividade e desenvolvimento das operações de reabilitação, dizendo que os imóveis que estavam sinalizados estavam em elevado estado de degradação. E eu pergunto se este trabalho não devia ter sido feito antes. E, portanto, é em 2021 que nós vamos ver que o fundo constata que os imóveis estão em elevado estado de degradação. Mas então este não é o trabalho prévio? Antes mesmo até da constituição dos subfundos? Depois disse-nos que
o IMO Madalena e o IMO Residências, que estão em fase de licenciamento, prevendo avançar no ano seguinte. E hoje, na audição anterior, acabamos por perceber que apenas o IMO Madalena irá avançar. E o Sr. Presidente acabou de referir que existirá a liquidação do fundo e que não terá prejuízo. Pois, está bem, ficamos satisfeitos que não tenha prejuízo, mas então vai liquidar o fundo. Mas o fundo vai ser dissolvido. Mas então foi constituído e vai ser dissolvido e passará para a Direção-Geral do Tesouro. É por isso que eu lhe digo que eu vinha preocupada e estou muito mais preocupada. E mais preocupada não só pelas declarações e, portanto, peço-lhe que esclareça esta Casa do que é que está a acontecer e qual é, de facto, o seguimento que terá toda esta situação e preocupada também não posso deixar de referir de novo, pela despreocupação do Partido Socialista. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Jorge Calveias. Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, eu gostaria de dizer ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Jorge Gabriel Martins, que o Chega não está aqui a levantar nenhum clima de suspeição. Está a estar no seu direito de questionar e o Partido Socialista, na voz do Sr. Deputado, não tem o direito de dizer que nós estamos a levantar um clima de suspeição. Nós apenas queremos saber o que é que se passa. Sra. Presidente, Sr. Dr. Diogo Faria, muito obrigado pela sua presença. De uma forma simples, gostaria de pôr apenas algumas questões. Os projetos de reabilitação do FNRE têm em vista a regeneração urbana e o repovoamento dos centros urbanos. E assim, o Grupo Parlamentar de Chega gostaria de perguntar se os imóveis reabilitados são colocados no mercado de arrendamento a preços acessíveis ou a preços de mercado. Não nos podemos olvidar que a população de classe média tem graves problemas de acesso à habitação e, portanto, em que medida foram promovidos pelo FNRE para aumentar as respostas de promoção pública de habitação acessível. Gostaria também de saber como é feita a seleção dos peritos que avaliam os imóveis, portanto, os avaliadores, e por quem. Se sim, a avaliação feita, se a avaliação é feita por peritos do FSSS, não será este facto contra a transparência tanto apregoada? Ficam as questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, na pessoa do Sr. Deputado Coordenador José Moura Soares. Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar também o Dr. Diogo Faria, que aqui representa o Fundo Nacional da Reabilitação do Edificado. Creio que a última intervenção do PSD sai um pouco do âmbito desta Comissão e até do requerimento. Nós também temos muito prazer em discutir a política de habitação. Ela não é uma das atribuições desta Comissão. Achamos que o Fundo Nacional da Reabilitação do Edificado, a sua ação é absolutamente decepcionante, do nosso ponto de vista, e que deveria haver muito mais investimento direto do Estado numa política pública de habitação e que, de facto, este fundo não tem sido um grande instrumento para concretizar, dar densidade, dar expressão a essa política. Achamos que, para além disso, é preciso intervir noutros domínios, na regulação das rendas, na limitação das rendas, no fim dos vistos gold e no combate à especulação imobiliária que existe por via de investimentos estrangeiros de países que acarinham a corrupção e de dinheiro que vem dos Estados, nomeadamente do Estado chinês, do Estado angolano, do Estado russo, e que tem sido muito bem acolhido esse dinheiro em Portugal para investimentos na área da habitação, investimentos especulativos na área da habitação. Mas voltando ao tema e à questão do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, eu penso que fica aqui claro também as limitações do que está neste momento em curso, isto é, das verbas do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social que podem ser utilizadas pelo Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. E aqui temos uma divergência total com a direita, porque nós entendemos
que o problema é uma visão mercantil do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, que só aceita ter investimentos com este tipo de rentabilidade e que, portanto, na verdade, nós nem sequer podemos utilizar o total das verbas ou o correspondente a, vamos dizer, metade do adicional ao IMI, que é um imposto sobre o património imobiliário, nós não conseguimos utilizar isso para uma política de habitação com critério público e que não seja com critério de rentabilidade financeira. Os 4%, que são os critérios exigentes, dizia na anterior audição o responsável do Fundo de Estabilização Financeira, nós temos de ter um grau de exigência, impusemos este grau de exigência, uma utilização criteriosa dos fundos, com certeza, mas a utilização criteriosa dos fundos não é ter um critério de rentabilidade financeira que faz com que não se possa utilizar dinheiro dos impostos sobre o património do luxo para ter uma política de habitação, por exemplo, para construir residências estudantis. E, portanto, nós achamos que o que está aqui a acontecer é uma lógica de aplicação financeira deste dinheiro que torna impossível fazer política pública de habitação. E, portanto, nós precisávamos de utilizar este dinheiro fora desta lógica financeira. E se precisamos de utilizar fora desta lógica financeira... Depois há aqui um outro aspecto que confesso que desconhecia, que é, não sabia que estava nas mãos da Câmara de Lisboa, agora liderada pelo Sr. Presidente Carlos Moedas, eleito por uma coligação de direita, que estava nas mãos do Presidente Carlos Moedas a definição do número de residências possíveis naquele projeto e, portanto, a viabilidade, à luz desses critérios de rentabilidade, do próprio projeto. Mas é curioso saber isso e aguardamos, naturalmente, saber qual vai ser a resposta da Câmara de Lisboa. Mas queremos que há aqui um problema de fundo que tem que ver com os critérios aplicados. E, na verdade, nós temos uma situação bastante perversa, porque nós não estamos a poder utilizar este dinheiro que vem da tributação do património imobiliário de luxo com critérios de política pública fora do mercado e fora da lógica financeira, e depois temos a Segurança Social a ser descapitalizada, por via dos apoios não contributivos, com os apoios às rendas dos inquilinos que não podem pagar a renda e que vão bater à porta da Segurança Social para terem apoio para pagar rendas especulativas. E, portanto, o mercado não funciona, o mercado não é solução para o problema da habitação e nós estamos a ter fundos públicos a ser contaminados com uma lógica financeira e uma lógica mercantil na gestão dos recursos. E isso significa que a política de habitação não tem dado resposta e que, provavelmente, o modo como a relação entre estes dois fundos está estabelecida também não tem grande futuro se mantiver este tipo de critérios. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Presidente. Tem 20 minutos para responder a todas as questões que foram colocadas. Tenho também aqui um pedido do Sr. Deputado Jorge Galveias, que teve que se ausentar, portanto ele pede desculpa por não estar presente quando da sua resposta, mas a assessora do grupo parlamentar está cá, vai anotar a resposta e irá transmitir. Muito obrigado. Sra. Presidente. Vou tentar ser objetivo e exaustivo, começando pelo Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins. A ver, todos os subfundos são auditados, como é evidente, não é? Portanto, não só por normas da CMVM, como pelas normas da boa gestão, não é? Portanto, as sociedades anónimas têm que ser auditadas, eu gosto de trabalhar em sociedades anónimas, portanto, é óbvio que têm que ser auditadas. Pronto. E até agora, digamos, as auditorias não têm reservas nem ênfases. Portanto, digamos, são limpinhas. Bom, penso que era a grande tónica, a grande pergunta do Sr. Deputado era um bocadinho esta, não é? Pronto. Relativamente ao investimento efetivamente efetuado pelo FEF, são os tais 7 milhões e tal de euros que nós falámos há pouco. 6.222, 5 de outubro, 152 mil Aveiro e 750 mil Rua da Madalena. Pronto, é isto. O FEF não gastou mais do que isto, até hoje. Sim, com as avaliações devidamente, ou seja, quer dizer, a DGTF ao transitar ao transferir os seus imóveis para transformá-las em unidades de participação, os imóveis foram naturalmente avaliados, não é?
cumprem os requisitos, há 2 avaliações externas, há uma avaliação interna. Eu já agora gostaria também, porque acho que é importante aqui a nossa Assembleia da República também ter esta noção, ou a Comissão Parlamentar, é o seguinte. Nós temos um departamento de avaliações internas, com engenheiros avaliadores, e temos obrigatoriamente que fazer 2 avaliações externas por empresas externas certificadas pela CMVM. Ou seja, todos os avaliadores que avaliam imóveis, não só do Fundo RE, como dos outros fundos que a Fundestamo gera, que a Fundestamo gera mais 300 milhões de euros além do RE, são obrigatoriamente certificados pela CMVM, naturalmente. E, portanto, nós trabalhamos numa base de 3 avaliações, a avaliação interna e 2 avaliações externas, e depois chegamos ali a valores médios. Bom, os edifícios que já incorporaram os fundos, num dos casos são avaliados 6 em 6 meses, nos outros 2, estou a falar do Imopoupança, já agora para ver como é que funcionam, o Fundo Estamo é avaliado uma vez por ano e o Fundo RE é avaliado uma vez por ano, porque os regulamentos de gestão assim o dizem. O Imopoupança são avaliados numa base semestral, por causa do regulamento de gestão. Ora bem, o Fundo RE é um fundo umbrella, é um fundo chapéu. Depois, cada entidade é um subfundo específico. Porquê? Porque tem objetos sociais específicos e tem subscritores diferentes e montantes diferentes. É por isso é que nós estamos aqui a falar, neste momento, de 3 subfundos, não é? Que são os subfundos que, neste momento, existem, que estão vivos, e cada um deles tem uma autonomia contabilística, financeira própria. E tem uma sociedade gestora que é a mesma, mas tem uma autonomia financeira e contabilística e acionistas ou subscritores próprios. Pronto. E, portanto, digamos, para não haver também confusão, não é? Tentando responder, eu penso que o Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins basicamente era as auditorias, não é? A Sra. Deputada Márcia Passos, havia mais questões e eu vou tentar não me esquecer de nenhuma. Bom, vamos lá ver. E tocou bem numa série de questões, no IMO Coimbra, no IMO Casa Pia, etc. Bom, esses fundos foram dilitados, foram acabados porque não tinham viabilidade. Não vale a pena pedir autorizações à CMVM para não fazer nada. E, portanto, ou seja, os fundos em si não tinham viabilidade. Mas, no caso do IMO Casa Pia, a própria Câmara, há um ano, também não sabia o que é que queria. Se queria transformar aquilo em habitação, se queria para espaço cultural, etc. E, portanto, aquilo ficou num nimbo, não é? A Casa Pia a querer desenvolver o projeto, mas a Câmara não tinha decidido, mas vai para a habitação, vai para espaço cultural, vamos fazer aqui revisitar o teatro, o que for. Bom, o atual Executivo, continuamos na mesma situação. Também ainda não se definiu o que é que a Câmara Municipal quer fazer ali. E, portanto, digamos, nós deste nimbo resolvemos, não há fundo, quer dizer, não há matéria para. E o Coimbra não tinha viabilidade, portanto, vamos lá ver, tentando casar as necessidades de habitação a rendas acessíveis com taxas internas de rentabilidade no mínimo igual a 0, este casamento é complexo. Eu devo dizer que os meus antecessores, já agora, portanto, também por um bocadinho de história disto, que é para também os seus deputados terem mais informação. Houve muita pesquisa de mercado, chamemos-lhe assim, relativamente a imóveis do Estado, que poderiam eventualmente ser integrados nos fundos de reabilitação. E chegou-se à conclusão que a maior parte dos imóveis visitados não tinham condições de viabilidade. E, portanto, foram sendo analisados, foram sendo avaliados, e ao fim de algum tempo chegou-se à conclusão isto não tem pernas para andar, desculpem-me o termo. Portanto, não tem viabilidade, não tem dimensão, não tem... Bom, espera aí, já agora, tentando responder, isto é cronologicamente, pronto. Hoje em dia, o que estamos a procurar fazer é ser seletivos, digamos assim, em termos daquilo que possa, e eu já explicarei o que é que está em curso, que possa ser viabilizável em termos de edifícios públicos, que tenha alguma massa crítica e que se possa fazer um trabalho interessante de reabilitação dos imóveis e, digamos, ao fim de 10, 15, 20 anos, conseguirmos, portanto, pelo menos garantir o capital investido. Bem, e, portanto, as senhoras deputadas colocaram, na minha opinião, uma questão que é importantíssima, então, não há projetos, não é? No fundo, o que é o que estou a dizer. Neste momento há um projeto de grande dimensão, mas lá está, depois também há coisas que a própria Fundestamo não consegue ultrapassar. Por exemplo, o caso do Imó-Residências, a questão das camas, e é um problema dos dois executivos. O executivo anterior, porquê? Porque as diretoras
As arquitetas entenderam que o regeu era aplicável e, portanto, ao ser aplicável, ele inviabilizava completamente. O Executivo anterior ficou assim. O atual Executivo já está informado e também ainda não tomou decisões. Bom, ou seja, há situações que a sociedade gestora é completamente ultrapassada. Vou-vos dar um caso concreto. Nós até já temos o fundo aprovado desde o dia 1 de abril pela CMVM, que é o Cabeço da Bola. Colina de Santana, é contigo, são terrenos e edifícios que são propriedade da Estamo. A Estamo, já agora só para explicar um bocadinho melhor, a Estamo é 100% do Grupo Par Pública, a Fundo Estamo é 100% do Grupo Par Pública, mas tem objetos sociais diferentes e tem atividades diferentes. Ambas ligadas ao setor do imobiliário, ambas possuídas a 100% pelo acionista, pela holding Par Pública, mas com características diferentes. O Cabeço da Bola é onde funcionava o antigo quartel-general, o antigo quartel da GNR, onde estava a Brigada de Trânsito há uns anos e tal. Bom, são milhares de metros quadrados que estão junto à Academia Militar e junto ao Hospital Dona Estefânia, e há um projeto cujo PIP já está aprovado desde agosto do ano passado para construir 22 mil e qualquer coisa metros quadrados, sendo para a habitação 215 fogos, mais áreas comerciais, mais áreas de serviços, estacionamentos, etc. E o que está previsto é que a Estamo subscreva esse fundo, em espécie, porque transferirá os terrenos e os edifícios, e em capital também, porque é necessário depois dinheiro para desenvolver o projeto. Naturalmente, não é? Projetistas, arquitetos, licenciamentos, obra propriamente dita, etc, etc. Bom, portanto, isto aqui envolve os dois ministérios, o Ministério das Finanças, naturalmente, por uma série de questões, que a DGO, por exemplo, tem que se pronunciar, a Direção-Geral do Orçamento autorizando o investimento, tem que haver revisões dos orçamentos da Estamo, o famoso PAO, Plano de Atividade e Orçamento para 2022, portanto, há aqui uma série de questões técnicas que têm de ser dirimidas pelos dois ministérios e que escapam ao controle da Fundestamo. Tem que ser o Sr. Ministro das Finanças e a Sra. Secretária de Estado da Habitação a chegarem ali a uma conclusão, não é? Bom, estou-vos a dar um caso concreto, porque se nós já temos o subfundo aprovado pela CMVM. A CMVM, quando aprova com condições muito concretas. Olha, capital social, são 38 milhões e 39 mil euros, que é o valor. 20 milhões e 39 em espécie, que é o valor dos terrenos, que foram avaliados em dezembro do ano passado, e 18 milhões em capital. 2 milhões e 300 mil neste ano, 15 milhões e 700 mil no ano que vem. E tem que ser aquilo, que é aquilo que está aprovado pela CMVM. Agora, o fundo não está subscrito. E só é subscrito no dia em que se fizer uma escritura e que os terrenos passem a ser convertidos em unidades de participação e em que, na DO do fundo, entrem os 2 milhões e 300 mil euros. Aí sim, senhor, o subfundo está constituído. Bom, portanto, eu gostava de sensibilizar as senhoras e os senhores deputados de que há muita interação com organismos externos à Fundestamo e que tem um peso enorme no desenvolvimento dos projetos. Há dois subfundos que não estão sequer pedidos à Constituição e que estão bastante mais atrasados. O da Defesa Nacional, que está a ser falado há mais de um ano, com edifícios que são do Exército, os dois edifícios da Figueira da Foz, mais uns edifícios da Junqueira, ao pé do Palácio Presidencial, mais um edifício em Coimbra. E que aquilo roda, os meios vão, as reuniões sucedem-se e, portanto, as coisas levam tempo. E está completamente fora do controle da Fundestamo. Nós já temos as avaliações feitas. Nós sabemos quanto é que vale cada imóvel. Temos os business plan, foram feitos no outono passado, outubro, novembro. Estamos em julho. Agora, nós não mandamos na Defesa Nacional. Temos um outro subfundo que está a ser trabalhado, mais complexo, são 11 pequenos imóveis espalhados de norte a sul, isto é a maior das confusões, com contratos de arrendamento nos casos, outros casos ocupados sem contrato de arrendamento, outros casos devolutos, prédios em más condições, prédios em melhores condições, a ser negociado com o IRU. O IRU fará aporte de dinheiro fresco, são edifícios da DGTF, que nem sequer estão registados na DGTF, como titular. Estamos nós a fazer os registros por conta da DGTF. Bom, e portanto também é importante que a Comissão de Acompanhamento tenha esta informação para dizer que, digamos, a teia administrativa é complexa, envolve múltiplos organismos e estas coisas levam muito tempo. A crescer a isso, há exatamente um critério ou um objetivo ou uma política, digamos assim,
de preservar alguma rentabilidade. Ou seja, exatamente é valorizar os imóveis que são pertença do Estado na sua maioria, DGTF, Ministério da Defesa ou o que for, e conseguir montar projetos que, com rendas acessíveis, portanto com um desconto de 20% a 25% sobre o mercado, que possam dar, no mínimo, uma rentabilidade igual a zero. Ou seja, que, digamos, os subscritores dos subfundos não saiam a perder no final do processo. Isto eliminou muita coisa que apareceu. Ou seja, digamos, a peneira, o crivo, eliminou muita coisa que apareceu e que não tinha a mínima de viabilidade. Em zonas mais remotas do país, coisas de pequena dimensão, e que, portanto, não havia viabilidade nenhuma, não é? E, portanto, eu estou a tentar responder à pergunta da senhora deputada porque me pareceu que esse era um dos cernes da questão. Ou seja, nós queremos fazer obra, mas queremos fazer obra que seja sustentável, que seja correta do ponto de vista da sua função social e que seja correta do ponto de vista financeiro. As duas coisas, é casar as duas coisas. O que é complicado, quando os proveitos estão 25% abaixo do proveito corrente e quando os custos são custos de mercado. Porque os empreiteiros, quando vão para a obra, vão a custos de mercado. E, portanto, não é fácil. Este casamento é um bocadinho a quadratura do círculo hoje em dia. Não sei se falhou alguma coisa na resposta à senhora deputada das suas perguntas. O Imão Madalena, pronto. O Imão Madalena é um pequeno projeto, são 560 metros quadrados de construção, são 7 pequenos T2 e um T1. É um edifício que estava degradadíssimo, que era propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E pronto, e está nestes processos de licenciamento complicados, não é? Como eu lhe digo, a DGPC descobriu lá umas pinturas e, portanto, a partir daí o arquiteto teve de reformular o projeto, etc. Portanto, logo não sei quantos meses de atraso, mas eu acho que neste momento estamos na fase, já estamos a selecionar, praticamente está selecionada a empresa que vai fazer a fiscalização, iremos em princípio lançar o concurso para a empreitada geral na primeira semana de setembro e contamos ter estaleiro a funcionar a partir de dezembro. E depois são 13 a 15 meses de obra que é o orçamento. E, portanto, teoricamente, no primeiro trimestre de 2024, os fogos estarão arrendados, que é o grande objetivo. O Chega. O Sr. Deputado do Chega. Bom, como é que são calculados os preços? O INE tem umas tabelas com base nas freguesias, ou seja, freguesia de Arroios, preço médio dos contratos de arrendamento, freguesia de Santo António, preço médio do contrato de arrendamento, por aí fora. E nós, para calcularmos os preços para os business plan da renda acessível, introduzimos na plataforma do INE uma série de elementos. Área, localização, certificado energético, idade do edifício, etc. E depois automaticamente aquilo sai, com tal desconto de 20% a 25%. Portanto, aqui é o que é. São dados do INE. Para calcularmos os nossos business plan, nós trabalhamos com base, no fundo, nas plataformas do INE e nos valores que o INE calcula, com base nas suas médias estatísticas, não é? Portanto, não há aqui muita ciência, nem há aqui nenhuma manipulação de números. Os números são aqueles. Portanto, penso que era uma das perguntas do deputado Chega, e depois era a dos peritos avaliadores, que eu já respondi, dizendo que há um departamento dentro da Fundistamo com engenheiros muito experientes e que avaliam. São engenheiros na casa dos 50 anos, com muitos anos de tarimba profissional, e temos os avaliadores externos, são todos certificados pela CMVM. E, portanto, normalmente são empresas de alguma dimensão e tal, e, portanto, também nós temos de ter as nossas cautelas. Devo também dizer aos seus deputados uma coisa que para mim é interessante e é positiva. As nossas avaliações internas normalmente estão ligeiramente abaixo das avaliações externas. Ou seja, nós lá em casa somos um bocado conservadores nas avaliações. Pronto, isto é tentando responder ao Sr. Deputado do Chega. O Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, penso que não fez nenhuma pergunta concreta. Não lhe consigo responder. Mas pronto, registro naturalmente as suas preocupações, não é? Portanto, isto é um bocadinho a quadratura do círculo, era o que eu estava a tentar dizer, não é? Damos então por terminada esta audição, agradecendo ao Sr. Presidente a sua disponibilidade para ter vindo a esta comissão e sobretudo, agradecer-lhe os esclarecimentos que nos prestou. De certeza que ficamos com a situação mais clarificada. Era o grande objetivo, era que não houvesse dúvidas por parte da Comissão Parlamentar, não é? Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado.
e até uma próxima Até oportunidade. uma próxima. Foi um gosto estar aqui no Parlamento com as senhoras e os seus deputados. É sempre um prazer estar no berço da democracia ou na casa da democracia. O gosto foi nosso, Sr. Presidente. Obrigado.